Oi, fofuchos! Bom, eu pedi para vocês fazerem um trabalho, para cada um levar um livro lá para a escola e indicar, falar para o seu colega por que que gostou, o que que não gostou. Só que seria injusto da minha parte eu fazer isso com vocês e eu também não mostrar alguns dos livros que eu já li. Eu leio bastante, leio muito, vocês sabem que toda semana eu tô com um livro diferente. Então nada mais justo do que eu escolher só alguns da minha coleção para poder mostrar para vocês. Eu vou começar falando do livro que eu estou lendo atualmente, que é o Once Upon a Time, que ele conta a história ali para quem está acostumado com a, a série. Ele conta a história da Emma Swan, que é filha da Branca de Neve e ela é levada até a cidadezinha de Storybrooke, onde cada pessoa que vive ali é personagem de um conto de fada. Só que eles estão sem memória. E a Emma é a chave para solucionar isso. Ainda não cheguei no final, estou quase terminando e gostando bastante. Um outro livro que eu li há pouco tempo, foi o penúltimo livro que eu li, é o Lado Bom da Vida, virou filme. E esse filme foi muito bem recebido pela crítica. Ele conta a história do Pet People. E o Pet é uma pessoa adorável. Ele passa o livro inteiro tentando solucionar a vida dele. Porque ele passou muito tempo com a memória perdida, passou muito tempo em uma clínica e ele tenta relevar a vida dele, ele tenta resolver as coisas da melhor maneira e ele tenta voltar, não voltar, mas ele tenta recomeçar. Essa seria a palavra dela. Ele tenta recomeçar de onde ele parou. É uma história adorável, muito bonitinha. Não assisti o filme, mas tá aí a dica para quem quiser. Uma saga bem interessante que eu gosto muito são os livros das Crônicas de Nárnia. Vocês sabem que eu sou narniana, que eu gosto muito. E é assim, esse livro especificamente, ele é o volume único. Normalmente ele custa R$ 99,90. Eu encontrei na promoção no Submarino por R$ 19,90. Comprei, óbvio. Eu comprei um outro, mas eu emprestei e nunca mais me devolveram. Então eu comprei essa edição aqui no ano passado. Ele é bem grande, ó, ele tem 600, quase 700 páginas. Não, ele tem mais. 749 páginas. E ele conta que todas as histórias das Crônicas de Nárnia, os 7 livros. O Sobrinho do Mago, o Leão a Feiticeiro Guarda-Roupa, O Cavalo e Seu Menino, Príncipe Caspian, Viagem ao Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. Assim, para quem gosta de aventura, quem gosta de histórias surreais, Nárnia é uma ótima pedida. Ainda falando de sagas, uma saga que eu comprei nos últimos tempos que eu gostei muito foi a saga dos Jogos Vorazes. São 3 livros, viraram filme também. Ele conta a história da Katniss Everdeen em uma América do Norte depois da guerra e como que eles estão sobrevivendo. Então no livro Em Chamas, ela e o Pita, eles voltam a ser tributos, vocês já conhecem a história, vocês já assistiram o filme. E no livro A Esperança, que é o último livro, ele mostra como a Katniss conseguiu liderar uma rebelião e transformar o país. É uma história muito legal, muito enérgica, assim, deixa a gente sem fôlego e o final realmente me fez chorar. Eu gosto bastante de mitologia grega. Vocês sabem disso, já falei pra vocês várias vezes, já contei várias histórias mitológicas. E o Rick Riordan, ele traz pra nós essa saga aqui, Percy Jackson e os Olimpianos. Também tá virando filme. Eu comprei o box com 5 livros. Normalmente, comprando separado, os livros eles ficam em torno de R$ 150. Eu paguei R$ 69,90 no Submarino, tá? E aqui tem a coleção completa, que é o Ladrão de Raios, Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano, onde eles finalmente derrotam o grande titã Cronos. Só que aí, o que acontece depois? Passa 6 meses. E aí, o Percy desaparece. Então começa aqui a saga Heróis do Olimpo. Esse livro aqui, o primeiro é O Herói Perdido, que conta que o Percy tá perdido e tá todo mundo procurando ele. Esse aqui eu ganhei da minha amiga Eliane. Esse aqui é o segundo livro, Filho de Netuno. Eu ganhei do meu aluno Pascoal. O Percy, ele vai parar no acampamento dos meio-sangue romanos. Então, assim, mistura mitologia grega e romana. A Marca de Atena, A Casa de Hades
E falta o último livro que eu tô louca pra ler, não vejo a hora de ser traduzido e chegar aqui no Brasil, que é O Sangue Olimpiano, pra poder fechar essa coleção, essa saga. Um livro lindo, maravilhoso que eu li foi o PS Eu Te Amo, como diz uma amiga minha, Psyu Eu Te Amo, da Cecilia Ahern, onde ele conta que a história da Holly e do Jerry. O Jerry falece e ele é pertinho do aniversário da Holly. E no dia do aniversário ela recebe um bolo com uma carta dele, onde ele deixa cartas por um ano para ela aprender a sobreviver sem ele. É uma história muito linda, tem como paisagem os Estados Unidos e a Irlanda. Então ele mostra assim um lado bem legal. Eu que gosto de viajar em livro já conheço a Irlanda toda. Conheço Nárnia, conheço a América do Norte, conheço todas as praias praticamente da Carolina do Norte através desse autor aqui, ó, o Nicholas Sparks. Nicholas Sparks, ele é um autor maravilhoso, vários dos livros dele já viraram filme. Um deles foi esse aqui, ó, O Homem de Sorte, virou filme com o Zac Efron. Diário de uma Paixão virou filme com a Rachel McAdams. A Última Música virou filme com a Miley Cyrus. Esse livro que me marcou muito porque ele conta a história da Ronnie com o pai dela, como foram os últimos meses de vida dela, do pai dela com ela. E eu me identifico muito porque os últimos meses de vida do meu pai eu passei com ele. Então, assim, foi um livro que me marcou bastante. Um Porto Seguro virou filme. Eu não li ainda esse livro, eu ganhei de uma amiga minha. Eu não assisti o filme também, não vou assistir porque eu não li. Um Amor para Recordar virou filme com a Mandy Moore, que todo mundo conhece, todo mundo já assistiu, né, do Nicholas Sparks também. E eu tenho o Querido John também, que tá com a minha irmã, que também virou livro, que também virou filme. Os livros que eu tenho dele que não viraram filme: O Melhor de Mim, que conta uma história muito bonita. A Escolha. À Primeira Vista. Uma Curva na Estrada, que é até meio que um suspense, assim, bem interessante. E O Guardião. Perdão, esse aqui que é o suspense. O Guardião que é o suspense, não é Uma Curva na Estrada. Então aqui o Nicholas Sparks, ele escreve de uma maneira assim que mexe muito com as pessoas. Legal também esse livro aqui, A Fera. Eu quase perdi esse livro em uma enchente, olha só como tá feinho. A Fera. Ele é o livro deu origem a um filme. E eu tenho aqui Branca de Neve e o Caçador, que o filme deu origem ao livro. É bem legal também. No livro ele tem detalhes que não tem no filme, como por exemplo o nome do caçador. No livro fala o nome do caçador é Eric. No filme a gente não tem essa informação. E no livro fica bem claro que a Branca de Neve, por ser uma história totalmente diferente e tal, ela não se apaixona pelo príncipe. Ela se apaixona pelo caçador. É uma história bem legal. Um livro que virou filme também foi esse Para Sempre, que ele é um dos livros que eu mais gostei de ler porque ele conta uma história real. A história do Kim e da Cricket Carpenter. Eles sofrem um acidente de carro, eles estão casados há 4 anos, eles sofrem um acidente de carro. E a Cricket perde a memória. Os 4 anos de vida dela com o Kim se apagam completamente. E ele precisa reconquistar a esposa dele. Hoje eles são casados, eles têm 2 filhos, eles dão palestras sobre como aprender a conviver e tudo mais, como aprender a superar determinadas coisas. E o detalhe, a Cricket nunca recuperou a memória. Esses 4 anos ainda são perdidos para ela. Virou filme também, um filme muito lindo, com o Channing Tatum e a Rachel McAdams. Um livro que virou filme também é o meu livro favorito, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. O Orgulho e Preconceito, ele é um livro, assim, incrível, ele conta uma história muito linda, e a Jane Austen, ela foi considerada a primeira romancista da literatura inglesa. No Submarino, a gente encontra livros de bolso de Orgulho e Preconceito por R$11,90, R$19,90, até as edições de luxo, como essa aqui, por exemplo, que eu paguei R$49,90. Ele vem aqui a capa do filme, ele vem uma segunda capinha aqui de proteção, a capa é dura, e a letrinha dele é bem pequena, porque ele é uma edição bilíngue. Então ele chega ali num determinado ponto onde o livro passa a ser em inglês. Ele tem a história toda em português e depois a história toda em inglês. Um livro aqui que é o meu xodó, que eu tenho. Eu já tomei um tombo para não deixar esse livro cair. Tomei um tombo de costas, coisa mais horrível.
mas o livro ficou intacto. É aqui A Vida e a Época de William Shakespeare, que é o meu dramaturgo favorito. E ele é um scrapbook, na verdade, porque ele conta aqui de uma maneira bem colorida a história de Shakespeare, como foi a infância dele em Avon, a história dos pais dele, os irmãos dele, como foi a vida dele. Tem a árvore genealógica, olha só, a árvore genealógica dele. Tem aqui os poetas da época, as pessoas as quais ele admirava, ó, os poetas da época, quem que era importante, quem que eram os amigos dele. Tem também um resuminho de cada obra dele, como Otelo, Sonho de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, Rei Lear, Macbeth. Cada história dele tem um resuminho. É um livro muito lindo e essa aqui é o meu chuchu, o meu xodózinho, né? É a maçã da minha torta. E já indo para a parte final, eu tenho aqui só mais 4 dicas para dar para vocês. Um é o livro A Prova de Fogo, que ele é baseado no filme, que ele conta a história do Caleb Holt, que tá com o casamento perdido já, que ele já não vê mais futuro, quando o pai dele fala para ele guardar o casamento dele por mais 40 dias. E ele mostra como que ele pode reconquistar a esposa dele. É um livro muito bonito, assim, uma história muito linda, que assim como na Branca de Neve e o Caçador, o filme termina em uma parte, mas a história tem um pouquinho a mais, no livro tem um pouquinho a mais. A história da redenção, que Ellen White escreveu, um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, que ele conta desde como foi a queda de Lúcifer, como era antes lá no céu, até os finais dos tempos. É um livro que eu recomendo para todas as pessoas, que assim, a história dele é muito incrível, muito fantástica, muda a vida das pessoas. E vocês que são jovens, que gostam de leitura, nós, né, que eu sou jovem também, que gostam de ouvir música e tudo mais, um muito interessante é o Livro das Garras do Sucesso. Ele conta a história do Miguel Bispo, que ele deixou uma vida onde ele poderia ter fama, dinheiro, para poder servir a Deus. É um livro curtinho, olha só, cento e poucas páginas, 110 páginas, onde ele fala de algumas bandas que fizeram sucesso e onde essas pessoas estão hoje. Será que o sucesso terreno realmente vale a pena? O que está nos esperando? Existe algo maior para nós? E com esse pensamento sobre existe algo maior, eu encerro aqui com o livro sagrado. A Bíblia Sagrada, ela é o livro mais lido e mais traduzido e mais vendido em todo o mundo. Essa edição aqui é a Bíblia com referência em Thompson. Eu ganhei de presente de um casal lá do Rio Grande do Sul, a Rosa e o Sérgio, no ano de 2004. E assim, essa edição especificamente, ela tem aqui os escritos do Mar Morto, tem um índice em cadeia temática. É uma Bíblia muito gostosa para estudo, muito bonita. E de todos esses livros que eu indiquei aqui, eu acho que um que eu posso indicar para leitura diária é esse aqui. Nesse livro nós encontramos história de romance, encontramos história de terror e o que é melhor, nós encontramos a esperança de que um dia nós podemos viver num lugar muito melhor. Então, galerinha, essa aqui é apenas uma parte do meu tesouro. Eu tô louca para ouvir de vocês quais são os livros favoritos de vocês, o que vocês sentiram quando leram, por que vocês indicam. Eu quero saber tudo. Eu espero que isso aqui incentive vocês um pouquinho só a ler bastante, tá bom? Então, beijocas, beijocas e até mais. Tô doida para ouvir a dica de vocês, hein?